Bem-vindos a mais um unboxing. Nós vamos hoje desembrulhar Eclesiastes 2, de 12 a 26. E o tema que eu entendo poder ser atribuído a este parágrafo que a gente vai juntos desembrulhar e ler e nos aprofundar, nós poderíamos chamá-lo de tome gosto pela vida. Tome gosto pela vida. Situando você, nós estamos na parte do livro em que Salomão, ele apresenta suas premissas. Ele quer comprovar que tudo na vida, debaixo do sol, é vaidade. Longe de querer dizer que não vale a pena viver, não é isso que ele discute nesse livro. Longe disso, o que ele está dizendo é que a vida que não vale a pena ser vivida é a vida vivida apenas da perspectiva abaixo do sol. E dessa forma, o capítulo 2, nós poderíamos dividi-lo em 3 partes. Ele está tentando mostrar-nos que a vida não tem nenhum gosto. Então, o capítulo 2, de 1 a 11, ele mostra para nós que ele testou a vida. Do 12 ao 23, a gente poderia dizer que ele odiou a vida. E do 24 até o final, nós podemos dizer que Salomão aceitou a vida. Então este é o nosso foco. O que fez Salomão aceitar a vida depois de tê-la testado e ao mesmo tempo a odiado? Então veja, aqueles que leem o livro de Eclesiastes achando que ele é um livro apenas deprimente, talvez quando cheguem em Eclesiastes 2, de 24 a 26, fiquem confusos. Vocês vão entender por quê. Porque de repente ele fica positivo. Aquele homem ácido, aquele homem desiludido, de repente do verso 24 ao 26 de Eclesiastes, ele está alegre, aceitando a vida. Então, mais um argumento para dizer a você que a briga de Salomão não é com a vida em si. Ele não quer logo morrer e ir para o céu. O dilema de Salomão é que ele testou a vida e percebeu que os prazeres, legítimos ou não, vividos debaixo do sol, e aí da perspectiva do Novo Testamento, nós poderíamos dizer com toda a autoridade, a vida vivida sem Cristo como centro, é uma vida que vai fazer você odiá-la e detestá-la. Então, capítulo 2, Salomão tendo testado a vida em seus prazeres, vamos começar lendo do verso 1, não vou discorrer, mas para você se situar, porque o nosso texto hoje é a partir do verso 12. Então, Salomão está testando a vida em seus prazeres. No fim do capítulo 1, ele já tinha testado a vida em sabedoria, em busca de conhecimento. E aí no 2, verso 1, disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E quando ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Ou seja, tendo-se embriagado com vinho, mesmo que dizendo buscar sabedoria, ele descobriu que o excesso o levou à insensatez. E a insensatez aqui não é no sentido de tolice. É no sentido de viver uma vida sem nenhum tipo de freio, de moralidade, né? Então, procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol.
e ele viu que é vaidade. Ou seja, os prazeres debaixo do sol não passaram no teste. A sabedoria não tinha passado, os prazeres não passaram. E do 4 ao 11 agora, do capítulo 2, quem não vai passar no teste é a vida produtiva. Verso 4: dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas e enormes e plantando belos vinhedos. Veja que o tom aqui é totalmente diferente do verso 3, onde ele está buscando uma vida sem moralidade. Eu ouvi de alguém esta semana uma expressão que penso revelar muito bem o que está no verso 3, quando ele fala do vinho e a insensatez. A pessoa me disse assim: pastor, quando entra a cachaça, sai a verdade. Ou seja, a pessoa fala sem freios. Então, Salomão testou sabedoria, não deu, testou prazer, não deu, agora ele está testando uma vida produtiva, um homem trabalhador, um executivo talvez, um homem direito nos seus negócios. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos, fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que vivem em Jerusalém ou viveram lá antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por os meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então não passou no teste a sabedoria, não passou no teste os prazeres, não passou do teste o trabalho, a produtividade. E aí neste ponto do capítulo a gente encontra um Salomão odiando a existência. Odiando a existência. E não é de hoje que as pessoas procuram algum tipo de sabedoria para viverem. Se você pegar o livro do Luc Ferry, um dos grandes filósofos contemporâneos, ateu, confesso, o livro dele, Aprendendo a Viver, a Arte de Viver, algo assim, ele vai mostrar, pela história da filosofia, como os filósofos sempre buscaram na filosofia salvação, esta é a expressão que ele usa, para o problema do sofrimento e da angústia em face da morte. Então todos, desde sempre, buscaram na filosofia algum tipo, ou no pensamento, no raciocínio, algum tipo de sentido para a vida. Tanto que, por exemplo, um famoso ensaísta, novelista, escritor francês, Montaigne, ele escreveu o seguinte: filosofia não é outra coisa senão um homem se preparar para a morte. Veja, todos buscam preparação para a morte. Só o insensato não busca. E Salomão está aqui tentando isso. Ele está tentando encontrar um sentido para a vida e para a morte. Mas ele ainda está olhando apenas da perspectiva abaixo do sol. E aí ele começa a odiar a vida. Olha o verso 12. Ele vai falar da insatisfação dele com relação a sabedoria, porque muitos pensam que quanto mais sábios, melhor. E ele vai dizer: então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez.
a vida de conhecimento, a vida de não conhecimento, loucura, e a insensatez, a vida de imoralidade. Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez, pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Veja o que ele diz. O significado hebraico dessa expressão ela é incerto, mas eu acho que a NVT acerta quando ela interpreta dizendo, ele que era rei, sábio, rico, poderoso, tinha todos os recursos, tempo disponível e capacidade para fazer o que ele queria nesse empreendimento. Comparar sabedoria com loucura e com insensatez. E olha a conclusão e com relação a que ele comparou essas coisas. Porque quando você compara alguma coisa, você compara esta coisa com outra. É óbvio. Eu comparo uma camisa branca com uma amarela, por exemplo. Certo? Então, ele vai comparar sabedoria, loucura e insensatez com o quê? Olha o que ele vai dizer no verso 13. Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. Algumas versões vai falar dos olhos, aqui no verso 14, o sábio vê para onde está indo, o sábio tem olhos na cabeça. E é interessante que ele vai dizer, sabedoria é luz, insensatez é trevas. Ele está correto nisso. O sábio vê para onde está indo, ele tem luz na cabeça, mas o tolo é o insensato. Veja que há um paralelo aqui. Eclesiastes, dentre outras coisas, é uma literatura poética e o hebraico ele não tem rimas. Ele tem frases que complementam uma outra, que explicam uma outra, é a forma poética hebraica de se escrever. Então, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. A sabedoria me ilumina, insensatez me põe em trevas. Sabedoria coloca um olho na cabeça, verso 14, ou como está na NVT, sabedoria faz com que o sábio saiba para onde está indo. Mas o tolo anda na escuridão. Aí vem a conclusão dele. Apesar disso, vi que tanto o sábio como o tolo têm o mesmo sentido, o mesmo destino. Então ele compara a insensatez e a sabedoria com a brevidade da vida ou com a fatalidade da morte. Voltaire, um grande filósofo, ele disse, eu odeio a vida e, no entanto, tenho medo de morrer. Já pensou que escravidão viver assim? Odiando a vida e ter medo de morrer. Verso 15. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo ou do insensato, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido. Olha que interessante. É o dilema da alma de todos que olham a vida apenas debaixo do sol. Ele está dizendo o seguinte, do que adianta eu buscar ser sábio? É tão difícil ser sábio. E não é, gente? Sabedoria é algo que se adquire com vida e conhecimento, porque conhecimento sem a vida para testar todo o seu conhecimento, torna-se orgulho, vaidade e outras tantas coisas. Então, ele está dizendo, do que adianta eu buscar tanta sabedoria se eu vou morrer igualzinho o tolo? Não adianta. Verso 16, pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Eu me lembrei de uma frase, os irmãos sabem, já falei para vocês, eu amo biografias, e uma das biografias de Alexandre o Grande que li, uma frase que me marcou. Alexandre o Grande aprendeu muito cedo, e Alexandre o Grande, a história diz, foi educado pelo grande filósofo Aristóteles, se não me engano. E ele aprendeu logo cedo que a vida é muito breve. E ele tinha um grande amigo, também filósofo, chamado Diógenes.
E aí um dia, num campo, um descampado, ele viu Diógenes à distância diante de um monte, parecia um entulho de lixo. O Alexandre chegou perto do Diógenes e perguntou para ele: o que ele está fazendo aí? O Alexandre viu que era um monte de ossos, restos mortais de pessoas. E aí o Diógenes respondeu: estou procurando os ossos do seu pai Filipe, mas não consigo distingui-los dos ossos dos escravos. Quando a gente morre, nós nos misturamos, nós somos esquecidos, não é? E aí no verso 17, por isso passei a odiar minha vida. Passei a odiar minha vida, por quê? Porque eu busquei sabedoria, vi que o insensato, por mais que o sábio viva melhor, por mais que o sábio tenha olhos na cabeça, consegue enxergar lá adiante, por mais que o sábio não é como um insensato, no final os dois morrem. Então para que viver uma vida de ética, de moralidade? Conclusão, eu passei a odiar a vida. É interessante, porque a morte, gente, tem o poder de apagar a memória das pessoas. Às vezes as pessoas tentam superar o problema da morte que interrompe a nossa vida de repente e que faz com que a gente interrompa uma bela história de vida, né? E aí as pessoas ficam temendo a morte. Um outro cineasta, um cineasta muito famoso, muito conhecido, Woody Allen, existencialista, filosófico, ele reconheceu esse problema, essa angústia na alma do humano que sabe que a vida tem fim. E aí ele disse assim: não quero alcançar, Woody Allen disse, não quero alcançar a imortalidade através do meu trabalho. Porque muita gente tenta fazer isso. Eu quero ser imortal, deixando uma marca no universo. Quem foi um dos contemporâneos que usou essa frase na Universidade de Berkeley, Califórnia, se não me engano? Steve Jobs, já diagnosticado de câncer, e ele usa, mas isso não é dele, isso vem de filósofos antigos que já diziam isso, já que nós vamos morrer, vamos deixar uma marca no universo. E aí o Woody Allen disse: não, eu não quero alcançar a imortalidade através do meu trabalho. Eu quero alcançar a imortalidade não morrendo. Impossível. Veja a angústia dele, quer dizer, ele não tem nada em que se apegar, nem mais no trabalho. Aí uma pessoa assim, inevitavelmente, acaba concluindo, verso 17, passei a odiar minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Agora, ele fica insatisfeito com a sabedoria, aí ele passa a falar do dinheiro, da riqueza, e ele vai se demonstrar insatisfeito com a propriedade também, versos 18 a 23. E por que a riqueza, por que o dinheiro, ele acaba sendo, claro, Jesus definiu o dinheiro como um ídolo, né? Baal não, é Mamon. O dinheiro, ele é um ídolo, e nenhum ídolo de fato vai preencher o coração das pessoas. Nenhum. Mas Salomão, ele parece nos dar pelo menos 3 indícios de por que a propriedade, o dinheiro, quem ama o dinheiro, porque quem não ama o dinheiro e tem dinheiro, não sofre por causa do dinheiro, certo? Quem tem dinheiro e não ama o dinheiro, não sofre por causa do dinheiro. Agora, quem tem dinheiro e ama o dinheiro, sofre. Por quê? É uma pergunta. Primeiro, diga. Receio de perder aquilo, com toda certeza. É aquela frase que eu citei no domingo à noite, do Milton. Feliz, de tão feliz, vulnerável. Rico, de tão rico,
vulnerável, eu posso perder o dinheiro. Logo, se eu perder o dinheiro, eu vou perder toda a base de sustentação para a minha vida. Muita gente assim, muita gente mesmo. Outra coisa que talvez o amor ao dinheiro faça, é que se você se afirma pelo que você tem ou conquistou, logo você quer que as pessoas te avaliem por tal, pela sua riqueza. E aí você, inevitavelmente, vai viver se comparando com quem tem. Se tem mais, se tem menos, se não tem. Eu conheci um homem muito rico, que um dia virou para mim e estava se gabando de ter conseguido comprar a ação de número 0001 do grande clube de hípica da cidade dele. Eu pensei, eu tenho o título 00001 da grande hípica da minha cidade. Quer dizer, no que esse homem se escora, né? Ele não deve ter pagado barato pela 001. Se me desse a milésima 99, para mim, eu entraria no clube do mesmo jeito. Mas o problema, você não se contenta em entrar no clube. Você tem que ser o número 1. Então Salomão, e nós vamos ler de 18 a 23, aqui do capítulo 2, você vai perceber por que ele não conseguiu satisfação com dinheiro, riqueza, propriedade. Primeiro porque não tem como a gente retê-la. Ela se vai pelo dedo. A única coisa que a gente não perde quando a gente ama é Cristo. É a única coisa que não nos é tirada. Todas as outras coisas na vida, boas ou ruins, ruins ou boas, nós as perdemos. Todas. Amigos morrem, filhos morrem, pais morrem, dinheiro acaba, saúde vai embora, beleza acaba, tudo, a gente perde tudo. E quem vive com o medo de perder, jamais vai conseguir ser feliz. Olha o que ele diz no verso 18. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Por quê, Salomão? Porque deixarei para meus sucessores tudo que me esforcei para obter. Eu não vou conseguir desfrutar de tudo. No fim eu vou ter que dizer, é de vocês. Não conseguia reter. Aí do 19 ao 20, ele vai dizer, não é apenas que eu não consigo reter, é que não tem como preservar o que eu retive, ou um dia achei que retive. Verso 19. E quem pode dizer se esses que herdarão meu dinheiro serão sábios ou tolos para administrá-lo? No entanto, eles terão controle sobre tudo que consegui debaixo do sol, com minha habilidade e meu esforço. Isso não faz menor sentido. Assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Olha como é que ele um dia viu o dinheiro. O dinheiro para ele um dia foi algo que ele deveria ter e ele saberia administrar para usufruir o máximo. Mas ele chegou a uma conclusão, não vou conseguir, um dia eu vou morrer e eu vou ter que fazer aquilo que eu sempre relutei, ou seja, dar para o outro. Jovens, aprendam a ser generosos na juventude. Tenham um orçamento financeiro, presta bem atenção nisso, que te dê condição de sobrar para você abençoar. Pastor, mas eu ganho salário mínimo. Se sobrar R$10 e você num mês conseguir pagar um Uber para o amigo, já está ótimo. Não viva com a mentalidade de gastar, 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 gastar e desfrutar do suor do seu trabalho, sem que ao menos sobre para você poder abençoar. Porque Salomão está dizendo, se você vive com a mentalidade de ter para reter, você vai morrer e vai deixar. E se você tem a mentalidade de que você não pode perder,
Os que herdarem o que você deixou poderão ser tolos o bastante para destruir tudo, ainda enquanto estiverem vivos. E aí no verso 21 ao 23, Salomão diz: olha, não tem como desfrutar essa riqueza quando o meu dinheiro se torna o objeto do meu amor. Verso 21. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido, é uma grande tragédia. Deixar o dinheiro para aquele parente vagabundo, entendeu? Repartir a herança e ter que dar para aquele filho que nunca fez por merecer. Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Se você vive amando dinheiro, nada faz sentido. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer, e aí ele vai dar a cartada final dele, que nós vamos nos deter nela daqui a pouquinho, mas veja o que ele fez. Ele questionou a sabedoria em comparação com a finitude da vida. Ele questionou o dinheiro e as riquezas em comparação com o amor ao dinheiro. Veja, ele não está dizendo que você não pode ganhar dinheiro. E ele também não está dizendo que você vai ganhar muito dinheiro e vai gastar tudo enquanto é vivo, porque senão, quando você morrer... Olha como é fácil você pegar esse texto e destruí-lo. Não, o que Salomão está dizendo aqui, na verdade, é o seguinte: eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu vou gastar enquanto eu estiver vivo, eu não vou deixar para ninguém. Porque se você for ler outros textos aqui mesmo, e se você for ler provérbios que ele escreveu e etc., você vai perceber que ele vai falar da necessidade de se ser previdente, generoso e assim por diante. A Bíblia está repleta de princípios assim. Então, agora, Salomão ele vai concluir esse capítulo e ele vai mostrar para nós, a partir do verso 24, que ele aceitou a vida. E eu quero te dar uma dica, se você quiser anotar, para você entender bem isso. Essa conclusão do capítulo 2, que vai do verso 24 ao 26, essa conclusão, ela aparece num total de 6 vezes, ou conclusões como essa, aparecem 6 vezes no livro. Então é importante, de repente, depois que você tomar nota dessas conclusões, eu vou te passá-las, e você ler o trecho inteiro, até chegar àquela primeira conclusão. Depois você lê o trecho inteiro até chegar àquela segunda conclusão. A primeira conclusão é esta, Eclesiastes 2, de 24 a 26. A segunda conclusão, parecida a esta, é Eclesiastes 3, de 12 a 15. Verso 22 também. Depois Eclesiastes 5, de 18 a 20. Eclesiastes 8, 15. Eclesiastes 9, de 7 a 10. E Eclesiastes 11, de 9 a 10. Então essa é a primeira conclusão em Eclesiastes. No meio das 6, cada uma das quais enfatiza o seguinte: a importância de se aceitar a vida como dom de Deus e desfrutar a vida segundo a vontade de Deus. O que Salomão vai fazer aqui, nós leremos, Salomão, veja você, ele não está defendendo o tipo de visão de mundo que diz assim: coma, beba, seja alegre, porque amanhã nós vamos morrer. Não é disso que ele está tratando. Em vez disso, ele está dizendo o seguinte: nós temos que ler esse texto de 24 a 26 com a seguinte ótica. Então, se você tiver com sua Bíblia, anota aí, de 24 a 26, quais são as lentes que você tem que usar para ler esse texto. 1 Timóteo 6, 17 e 1 Timóteo 4, de 1 a 5.
Vamos ler esses textos de Paulo primeiro, antes de lermos Eclesiastes. 1 Timóteo 6,17, Paulo diz assim: ensine os ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Você consegue ouvir o que Salomão acabou de falar e a gente leu? Ele morre e deixa para os outros vão gastar. Então, os ricos desse mundo não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação, prazer. Vamos ler agora Salomão, depois a gente lê 1 Timóteo 4. Então, ele diz: por isso eu concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Como é que alguém encontra satisfação no trabalho? Dentro da ótica de Salomão, como é que alguém encontra satisfação no trabalho? Quando você deixa de olhar o trabalho como uma oportunidade para você ganhar dinheiro. Quando o trabalho é apenas uma maneira, um emprego para você ganhar dinheiro e pagar contas, e ele é isso também. Quem não trabalha e que não coma, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses. Mas a gente encontra satisfação no trabalho quando a gente não olha para o trabalho como simplesmente uma fonte de lucro para eu poder usar esse dinheiro naquilo que de fato vai me satisfazer. Roupa, carro, coisas, vida esbanjando e etc. Então, se você vai trabalhar pensando só no dinheiro, você está louco para chegar ao fim de semana e poder fazer seu churrasquinho lá na laje. Você não vai ter satisfação. Satisfaz-se com o trabalho aquele que encara seu trabalho como um ministério, um serviço. Todos nós cristãos somos de fato diáconos onde Deus nos colocou. Então eu acordo cedo para o trabalho, não apenas para ganhar dinheiro. Eu acordo cedo porque eu entendo que Deus colocou em minhas mãos uma maneira de servir com aquilo que eu presto em termos de serviço. Mesmo que o que você esteja fazendo neste momento não seja aquilo que você pretende para o resto da sua vida. Por exemplo, às vezes a pessoa está estudando e ela precisa fazer algum bico, então ela vai trabalhar de freelancer em alguma coisa, vendedor em algum lugar, e montar um negocinho para ela de lá, enfim. Mas não é o que ela quer, ela quer outra coisa. Tudo bem, não tem problema. Mas essa coisa que você está fazendo aqui, ela não pode ser apenas um degrau para você conseguir chegar no que você quer e aí desfrutar daquilo que você quer vai produzir para você. Tudo o que Deus te colocou as mãos para fazer, Paulo vai dizer, faça como que quem presta contas a Deus, servindo o próximo. Então a gente vai encontrar satisfação no trabalho, nos estudos também, por assim dizer, quando a gente entender que seja os estudos, seja o trabalho, não é um fim em si mesmo e também não é apenas um meio de produzir dinheiro para minha subsistência e bancar meus prazeres. Não, o trabalho é um ministério. Se você no que você faz hoje ainda não conseguiu identificar o que você precisa fazer ou como você precisa pensar para que o seu trabalho se torne um meio de servir o próximo, deixa eu te dizer, você ainda não foi intencional bastante diante de Deus para falar assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso que hoje eu tenho nas mãos
para servir o próximo. Dentre outras coisas, se você é empregado, o primeiro próximo que você tem que servir é o seu patrão. Se é funcionário público, é o Estado, não no sentido de máquina apenas, mas os cidadãos que são beneficiados com esse Estado. Então, esse é o nosso serviço. Por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. E eu não tenho outra maneira de eu entender como é que eu vou encontrar satisfação no trabalho, se eu não entender que o meu trabalho é aquilo que eu tenho que fazer como forma de servir meu próximo. A mesma coisa comida e bebida. Como é que você desfruta de comida e bebida? De uma forma que te faz ter alegria em Deus. Daqui a pouco nós vamos ler Timóteo e vai nos ajudar a entender melhor. Percebi então que esses prazeres, o prazer da comida, o prazer da bebida, o prazer do trabalho, vem de quem? Vem da mão de Deus. Você não pode buscar o prazer na profissão que você escolheu. Ela vai falhar com você. Quando você cair na monotonia da profissão, e a monotonia é o que nos permite servir o próximo. Vocês sabem quantas horas eu gastei essa semana cuidando de 2 famílias? Na terça-feira, das 14 às 22 horas. Na quarta-feira, minha tarde inteira. Eu com sermões para preparar. Viagem para o doutorado na segunda-feira. Coisas na igreja administrativamente falando. Se eu não tenho a consciência de que meu ministério também envolve, e principalmente envolve, o serviço ao próximo, aplicando a palavra de Deus ao coração das pessoas que estão em conflito, porque eu também estou pregando a palavra enquanto essas horas e horas e horas eu passo com essas pessoas. Só que eu não estou pregando ela de forma formal e pública, como faço daqui do púlpito. Mas eu estou fazendo pessoalmente, aplicações. Então, quem entra para o ministério, por exemplo, pastoral, achando que ele vai ter prazer em ser pastor, vai morrer na praia. O primeiro que torcer o bico para você, quando você pregar, além do tempo que ele acha que você tem que pregar, já vai acabar a graça. O Spurgeon conta uma história que ele estava pregando e ele percebeu que a mulher que cuidava da ornamentação da igreja ficava observando um vaso de flor, não sei que jeito que era no templo, e cochichando com a outra. E aquilo foi incomodando ele. E aí ele pregou, terminou de pregar, ele foi para a porta, o pessoal foi cumprimentar e a mulher virou para ele e falou assim: Senhor Spurgeon, quando o senhor for pregar de novo, tenta não ficar muito na frente do vaso de flores. Tampa para a congregação, não dá para ver. Aí ele falou: meu Deus, eu derramando a minha alma, falando de coisas eternas, anunciando a rosa de Saron, e ela preocupada com a rosa do vaso. Então, se você busca satisfação, não é que você não pode ter satisfação no que você faz. Ela virá, servir o próximo traz satisfação, mas essa satisfação ela vem da mão de Deus, é Deus quem produz isso em nós. Então você não tem que buscar satisfação no estudo que você vai concluir, no trabalho que você vai fazer, no dinheiro que você vai ganhar, na comida que você vai comer, no sentido de ser isso o fim, porque o bom de uma comida não é nem tanto comê-la, é estar na comunhão. Sentar com os irmãos, comer uma boa pizza, dar risada juntos, falar das coisas do coração, crescer, não é? Como nós fizemos outro dia, né?
o Mário, seu amigo lá, cadê ele? Não veio mais. O Luiz César e outro que estava lá, o Baiano, enfim. Aquela pizza gostosa, pizza rainha, não sei se é o nome ou o apelido da pizza, mas pensa num negócio bom, mussarela de búfala, salaminho de Parma. Pensa, um trem granfino. Uma delícia, mas não teria o mesmo sabor e prazer se eu estivesse sozinho naquela mesa. Sinceramente, não tem. Porque o gostoso é o repartir, e isso vem de Deus. É isso que Salomão está falando aqui. Uma das coisas que eu mais observo na hora de comida é o povo chegando no buffet para pegar comida. Vocês já viram? E mistura estrogonofe com feijão, com caldo de galinha, com piqui, lasanha por cima e joga feijão preto por cima. Aquele negócio vira, eu falo assim, que gosto tem isso? Meu cardiologista em Campinas, lá em São Paulo, ele falava assim, Leandro, vou te ensinar a comer em buffet. Eu falei, como que eu faço? Em self-service. Assim, você põe a mãozinha para trás, que eu já vi que você gosta de comida, seus olhinhos brilham. Você põe a mãozinha para trás, dá uma volta ao redor do buffet, vê o que tem e pensa, hoje eu vou priorizar. Eu falei, gente, é tão pequeno e bobo, mas ele me ensinou uma lição. Eu falei, é mesmo. Aí eu tento fazer isso. Olha, não é que eu vou lá e cheirar, não é assim. Olho, penso, avalio, aí eu ponho no cantinho, no outro cantinho. Aí você come. E você come desfrutando, e isso vem de Deus. Verso 25. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Deus? Ninguém. Primeiro que é Ele quem provê, e se Ele não provê, eu não como. Segundo, que o prazer vem da mão dele. Se Ele não produzir em mim a alegria, eu vou comer e não vou sentir gosto da comida. Quantas vezes você já comeu sem sentir o gosto da comida? E não era porque você estava doente. É porque você não estava tendo prazer o bastante para deixar aquilo, de alguma forma, marcar sua mente. Não havia prazer. Verso 26. Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Agora pensa bem, sobre o que ele falou e ele se frustrou, lá nesse mesmo capítulo. No final do capítulo 1 ele se frustrou com a sabedoria. Ele se frustrou com a sabedoria porque não adianta ele ser sábio, porque ele e o tolo vão para o mesmo lugar. Ele fala conhecimento para adquirir e fazer coisas. Ele também se frustrou com isso. Alegria ele buscou no vinho, nas mulheres, nas construções e noutras coisas mais. Então ele está dizendo, eu descobri que essas coisas só terão sabor, só produzirão alegria, se Deus produzir isso em mim. Então Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Em outras palavras, como é que eu interpreto esse último verso? À luz do que ele falou nos anteriores, né? Ele vai fazer, vai produzir, vai morrer e vai deixar para alguém. Então aqui é como se ele colocasse de volta o que ele tratou sem ter colocado Deus na equação. Ele vai dizer, se você não entende que a riqueza, o prazer, a comida, o trabalho, o conhecimento, que isso vem de Deus, você vai fazer como eu fiz durante anos da minha vida. Conquistei tudo, no fim Deus tira, porque eu morro, e fica para os outros, e eu não desfrutei nada. Então, de novo, Salomão não está dizendo que dinheiro não vale nada, você não tem que ganhar dinheiro ou tem que gastar tudo. Está clara a perspectiva? Deus tem que estar na equação. Agora, com isso em mente, vamos ler de novo 1 Timóteo 6,17. Ensine os ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro.
que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente ou abundantemente tudo o que necessitamos, aquilo que Ele entende que é necessidade nossa, Ele de fato nos dá com abundância. Mas o que Ele entende ser necessidade nossa, não é o que nós achamos que a gente precisa. E Ele faz isso para nossa satisfação. Agora, 1 Timóteo 4, de 1 a 5, à luz do que lemos em Eclesiastes 2, de 24 a 26, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. O que eram essas doutrinas de demônio? Verso 3. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Então, John Piper vai dizer, por exemplo, quando é pecado você tomar um suco de laranja? Ele fala, é pecado você tomar um suco de laranja quando você não faz isso em reconhecimento de que vem da mão de Deus, para te dar prazer, para te apontar para o Criador. Tem como você beber suco de laranja pecando tanto quanto um bêbado na porta de uma distribuidora de bebida. Porque o bêbado na porta da distribuidora de bebida, ele está no fundo buscando o prazer do jeito dele. E quem bebe o suco de laranja, sem levar em conta que vem de Deus, que é para o nosso prazer em Deus, está fazendo para si mesmo. E tudo que é feito para si mesmo, é feito sem fé, Paulo vai dizer em Romanos, é pecado. Então, assim é que nós devemos comer e beber e fazer qualquer coisa. Você tem que fazer de que maneira? Deus criou para serem recebidos com ação de graças. Então, por exemplo, pastor, eu devo beber determinada coisa, sei lá, bebida alcoólica. Primeiro, dentre tantas outras coisas, né? Você consegue render ação de graças por isso? De uma forma piedosa? Você reconhece que isso é bom? E aí ele vai dizer, você consegue receber isso com oração, com o coração cheio da palavra de Deus? Porque se você não consegue fazer assim, é laço. E tem tantas outras coisas no que diz respeito à bebida alcoólica, né? Testemunho público, a propensão à dependência química, e tanta coisa que a gente poderia pensar sobre isso, para eu poder dizer para você, pode ou não pode. Se eu tivesse que te dar uma resposta pública, direta e reta, eu te diria, não beba. Eu não sei o seu histórico, eu não sei o histórico de todos que me ouvem, eu não sei como é a família, o contexto familiar, a propensão do coração, a motivação para beber e etc, 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 etc. Então, Salomão está colocando isso para nós. E aí, aqui no fim do capítulo 2, a gente termina uma parte do livro. Salomão apresentou basicamente 4 argumentos. Ele diz que a vida debaixo do sol é vaidade, porque ela é monótona, capítulo 1, de 4 a 11. A sabedoria é vaidade, capítulo 1, de 12 a 18.
A riqueza é fútil, 2 de 1 a 11. A morte chega para todo mundo, 2 de 12 a 23. E assim por diante. E aí o que ele vai fazer, a partir do capítulo 3, quando ele continuar estabelecendo suas premissas, para provar que tudo é vaidade, ele vai pegar esses 4 argumentos que ele já apresentou, mas apresentou de uma forma zipada, para usar a linguagem de computador. Quando ele falou da monotonia, do 4 ao 11, estava zipado no capítulo 1. Quando ele falou da sabedoria, no 1, de 12 a 18, zipado, riqueza, zipado, a morte. O que ele vai fazer agora? Ele vai unzipar esses 4 argumentos a partir do capítulo 3. Por isso que talvez quando você lê Eclesiastes, você acha a coisa tudo muito repetitivo. Mas esse homem é um mestre na arte de escrever. Então ele lançou as premissas dele até o fim do capítulo 2, e ele já mostrou para nós que a única maneira de sabedoria não ser vaidade, riqueza não ser futilidade, a morte não ser um desespero, a monotonia ser vencida, ou tida como algo bom, até para a ciência, né? Porque na ciência, se você não tiver os elementos se repetindo monotonamente, digamos assim, como é que você faz sua pesquisa? Se tudo é de fato evolutivo e nunca cíclico, como é que você pode fechar qualquer conclusão em algo que é ad infinito, evolutivamente falando? Então há sabedoria até na monotonia, Salomão vai dizer. Mas só consegue enxergar isso quem vive como ele colocou, do capítulo 2, de 24 a 26. Vem de Deus, Ele dá o prazer, Ele dá a satisfação. Então nos próximos encontros nós vamos unzipar, a partir do capítulo 3, esses 4 primeiros argumentos. E ele vai falar, por exemplo, no 3, há um tempo certo para tudo. Ele vai falar do cíclico dessa perspectiva. É um livro fenomenal, e digo para você, de todos os livros que eu já tive que ensinar na minha vida, esse é o mais difícil. Todos. Eu agradeço a Deus por ter começado o estudo com vocês, mas ao mesmo tempo é um livro que me dá trabalho e que me causa temor e tremor. Perguntas? Antes de orarmos, para encerrar? Faz uma gentileza, quem conseguir, desliga o ar-condicionado lá. Quem de vocês saberia correr lá? Para ficar mais fácil de todo mundo ouvir. E eu já estou com pneumonia aqui, não sei se é coronavírus, porque esse ar gelado está bem nas minhas costas. Hã? Não, mas agora tá bom. Vamos lá, Marcos. Versículo 24, Eclesiastes 2. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. A lente de Salomão aqui, enxergando o prazer como proveniente da mão de Deus, seria a lente, agora olhando assim o sol. Sim. E outra coisa, uma lente que te faz enxergar o seguinte: que as coisas em si, criadas por Deus, mesmo que boas, sem a realidade do Criador, não tem sabor. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha acabado de assumir o ministério, meu primeiro ministério em São Paulo, Campinas. E um dia eu ajoelhado na minha sala, lá no meu gabinete, e orando, dizendo: Deus, me dá prazer nesse ministério, me dá prazer, porque eu estava perdendo a alegria diante de tantas demandas. Aí uma verdade muito clara me veio assim na mente: a voz de Deus só pode ser, mas não voz audível. Me veio, viu? A voz falando assim: seu prazer nunca será o ministério, Cristo. E eu falei: é verdade. E por isso, eu consigo
olhar para quem me feriu e me machucou ao longo desses anos, porque as pessoas nos ferem e eu também as firo. Como é que um pastor consegue fazer como Paulo fez, quando Paulo disse assim: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Marca de Cristo? O que tinha no corpo dele era chicotada por causa de trairagem de fariseu, crente fingido, igreja que ele fundou e precisou depois defender o pastorado dele, que é Corinto. Mas aos Gálatas ele diz assim: tudo isso que eu carrego é marca de Cristo. Como eu fico triste quando eu ouço pastores dizendo: o ministério me adoeceu. O ministério não te adoece. O trabalho não te adoece. O que nos adoece é a gente querer encontrar alguma realização, algum reconhecimento, algum tipo de prazer naquilo que Deus nos deu para fazer. E aí quando aquilo se torna o seu ídolo, e um membro te fere, você vai olhar nele e vai dizer: é alguém tentando me tirar da igreja. Quando na verdade, um desses que está te ferindo por tantos motivos que precisam ser tratados, e só você, com sabedoria de Deus, talvez consiga entrar naquele coração. Então, sim, o ministério vai adoecer, o trabalho vai adoecer, mas você vai descobrir, se você for... Não é o trabalho e o ministério que te adoece. É o ídolo que você construiu que te fere. E ídolos são como Baal, fazem-nos cortar a nós mesmos. Lembra de Elias no monte? Então não é ministério, não é igreja, não é o seu chefe, não é seu trabalho que te fere, não é sua irmã, não é alguém que... Essas pessoas, no máximo, são as que vão criar em você marcas e que você vai poder ter o privilégio de dizer como Paulo: marcas de Cristo. Por que de Cristo? Porque eu sofri com a boa e melhor das intenções de servir. Esse é o ponto. Não seja desse tipo. Chega de uma geração fraca, e a geração de vocês, a minha já é fraca, a de vocês é ainda mais. Uma geração fraca de mimimi, que não aguenta confronto, que não aguenta contrariedade, emburra, bloqueia do WhatsApp, bloqueia da rede social. É uma geração que não consegue receber as pancadas. E nesse mundo nós vamos ganhar pancada, gente. De todo jeito, até de quem mais nós amamos. E de quem nós mais amamos, as pancadas doem muito mais. E eu não posso sair dizendo: quem me adoeceu foi a igreja, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu trabalho. Não. Quem te adoeceu foi o ídolo que você criou de alguma maneira, e todos os ídolos vão nos fazer cortar a nós mesmos, em culto a eles. Então, o que Salomão está dizendo aqui, Marcos, é isso. As coisas, mesmo as coisas boas de Deus, em si mesmas, não garantem prazer. O que garante prazer é o vinho novo, é Cristo no casamento, fazendo milagre. Ele faz o vinho novo. O que mais? Porque, veja, as coisas boas, mesmo que usadas para o mal, ou de um jeito errado, elas foram idealizadas por Deus para produzir o prazer. Não é que a pessoa que não tem Deus não vai ter prazer na comida ou na bebida. Vai. Mas não é o pleno prazer. Não é o duradouro prazer. Não é o edificante prazer. Entende? Então, não é que a gente não vai ter prazer, por exemplo, se de alguma maneira você dá um cheirão uma cocaína.
Os elementos químicos, sei lá o que está envolvido naquilo, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Eles vão produzir algum tipo de ilusão. Essa talvez seja a melhor expressão, porque o prazer também ilude. Né? O prazer também... Então vai haver sensação de prazer, vai haver algum gozo. Mas nós não medimos a bondade da coisa simplesmente pelo gozo que ela produz. Um homem que sai com uma prostituta, literalmente ele vai gozar. Desculpa, mas... entendeu? Por que eu digo isso? Porque nós vivemos numa sociedade que diz o seguinte: eu posso fazer o que eu quero, desde que eu não fira o outro. Não é assim. Só é mal aquilo que é feito em termos de ferir o outro. Não, não é verdade. Mal, segundo Jeremias capítulo 2, versos 11, 12 e 13, mal é você virar as costas para Deus e cavar outras cisternas que não se sustentam. Isso é mal. Mal é prazer sem Deus, ou prazer distorcido do propósito de Deus. E por que que é mal? Primeiro, porque fere a santidade do Deus Santo. E segundo, por mais que eu ache que eu não estou fazendo mal a alguém vivendo no meu pecado, não tem como. Se eu começar a usar algo do jeito errado, se eu começar a usar esse iPad aqui, deitado numa banheira, tomando banho, mergulhar ele na água, não queimou. Uma hora vai dar pau. Então, eu acho que seria por aí, né? O que mais? Certo?